E nós vamos ler aqui em os Romanos, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 5º. Até o 6º. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Presta atenção, Paulo diz, Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então é isso. Tudo que interessamos é crer em Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras. Como? Vamos ler de novo 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. É até o 7º. Muito bem. Nós agradecemos, como sempre, ó Pai, porque o Senhor nos trata como filhos. E qualquer um ser humano que tem revelação da palavra se sente amparado pela mesma, animado pela mesma, encorajado pela mesma. É por isso que eu estou aqui, ó Pai. É por isso que nós estamos aqui, aos milhares. Por quê? Você, irmão e irmã, estão ouvindo nesse instante. É por causa disto que Deus atente para o culto de cada um, a adoração de cada um que está nos ouvindo, participando desse culto. Pela Tua graça, suplicamos perdão dos nossos pecados e agradecemos pela saúde, pela cura divina, por aquilo que o Senhor tem nos dado para trabalharmos para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, é tudo o que precisamos. A Bíblia tem. Eu recebi uma inspiração e foi feito um quadro ali no átrio de entrada, dizendo: Jesus tinha tudo que eles precisavam, mas não era
o que eles queriam. É uma verdade tremenda. Ele tinha tudo quando estava aqui presente em carne, naquele ministério terreno. Ele tinha tudo que eles precisavam. E o que eles mais precisavam era do Messias. Mas não é o que eles queriam. Não é o que eles quiseram. E assim é a mensagem. Assim é a Bíblia, assim é a mensagem. Nós temos consciência, através da palavra, da Bíblia Sagrada e da mensagem do profeta Elias, que desde o princípio, desde o Éden, houve competição. É triste saber disso, mas é o mundo em que vivemos. Cada um querendo o que é do outro, o que é dos outros. E então partem para a competição. O mundo vive numa competição política, religiosa, financeira. Agora, lutar pela vida, lutar pela sobrevivência, lutar pelo pão de cada dia, não precisa de competir. Não quer dizer competição. O profeta está dizendo na mensagem a flecha do livramento de Deus. Aqui no parágrafo 27 ele está falando, é tempo de competição. Você sabe que é verdade, que é tempo de competição. É tempo de competir. Amém. Isso deveria ir para casa. Isto é correto. Ouça isto, é verdade. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, não me importa se os meus sapatos combinam com a minha calça. Veja só. Não me importa se os meus sapatos combinam com a minha calça. Ou se a minha calça combina com o meu paletó. Quero é que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Oh, beleza! Aí então é quando você diz aleluia. Aí é quando você glorifica a Deus. Aí na sua casa, aí na igreja que está nos acompanhando, os pastores, os obreiros, os evangelistas. Ora, vou repetir. Não me importa se os meus sapatos combinam com a minha calça. É aquela competição de roupas. Ou se a minha calça combina com o meu paletó. Quero é que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Ah, dá vontade de ser mais crente. Dá vontade de se desprender mais.
E fazendo isso, sabe o que acontece? Nós alcançamos saúde. A irmã, o irmão, a criança, o adulto precisa de saúde. E há um tempo em que a pessoa é bombardeada em fases da vida e passa por vales, dificuldades, mas é aí então que você vai mostrar que você é um filho de Deus, é uma filha de Deus e que você tem fé na palavra. Isso foi o que aconteceu com Abraão. E isso lhe foi imputado como justiça. Esse é o tempo apropriado. Se você deseja combinar alguma coisa, combine a sua experiência com a de Paulo. Eu prego repetindo o que o profeta fala. Se você deseja combinar alguma coisa, sair uma garota de propaganda, um garoto de propaganda, não. Se você deseja combinar alguma coisa, combine a sua experiência com a de Paulo. Amém. É isto que precisamos hoje. É de um tempo para combinar com a fé de Paulo na Bíblia. Com razão, ele perguntou lá na sexta dimensão, e os de Paulo, o grupo de Paulo estava lá. Ele disse, está bem, eu preguei tudo que Paulo pregou. Por isso, em outras palavras, o meu povo está aqui. O meu povo. Isso rejuvenesce a pessoa. E sempre falando como usava o saudoso irmão Robert Pilot. Ele dizia que pregava, trabalhava para encorajamento. Encorajamento. Eu gostei muito disso. Então, este é o nosso exemplo, correto? Um verdadeiro tempo para combinar. Não tente combinar com o seu vizinho. Combine com alguns santos da Bíblia. Se você é um santo, haja como um santo. Ande como um santo. Se vista como um santo, uma santa. Fale como um santo, como uma santa. Ouve como um santo, uma santa. Eu estou acrescentando santa. Creia como um santo, uma santa. Se vista como um santo, como a santa. Seja como um santo. Viva como um santo. Mostra como um santo. E morra como um santo. E vá para o céu como um santo. Amém. Então, ele não disse nenhuma vez dizer competir. Pelejar contra. Competir, pelejar contra outrens. Pois bem, isso já encorajou muita gente. Isso responde
o objetivo do culto, chamado culto de cura divina, culto de fé. Então, aqui está, na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 48. Jesus teve fé na palavra de Deus. Engraçado, se você pensa, Jesus teve fé. É o homem Jesus, não? Teve fé na palavra de Deus, que disse o que ele era. Então, olha, vamos tomar para nós. Nós não precisamos de emoção, dos gritos. Nós precisamos de sintonia. Sintonia com a palavra. Jesus teve fé no que Deus disse que ele era. Agora, vamos perguntar para nós mesmos. O que Deus disse a nosso respeito? O que disse? Você busca aí em São João capítulo 10, ele fala das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, para começar, você é chamado por ele de ovelha, e que pertence ao seu rebanho, e que está nas suas mãos, e que ninguém pode arrebatar. Para que competir? Está seguro. Jesus tinha fé no que Deus disse que ele era. Ele disse assim: de mim está escrito, não falo Davi dele, ou não falou Davi dele, ali nos Salmos, e também todos os profetas, todos falaram dele. E todos são falados dele desde o Éden, desde Abel. E isso através do sacrifício. Sacrifício revelado. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden, ele disse. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias. Ah, sim. E você sabe pela fé perfeita que você é uma eleita, é um eleito. Não vai pensar no seu ânimo, no seu desânimo. Não pensa nisso. A fé independe disso, de sentimento pessoal. Você foi chamada, você não sabe explicar. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Você foi chamado, tampouco você pode explicar. Foi pelo seu mérito? Ah, sim, foi pela sua santidade, não é? Não, não foi assim. Graças a Deus por isto. Ele sabia, pela fé perfeita, que ele era o Messias.
os eleitos de Deus sabem pela fé perfeita que eles são o quartel, os soldados, as ovelhas, a igreja. Tudo que Deus pode fazer aqui na terra é você. Você tem ouvido, e há pessoas que escrevem que ouvem desde que começou, desde que começamos a tocar essa trombeta do sétimo anjo. Ele era o Messias ungido, e que o Espírito de Deus estava sobre ele. E o Espírito de Deus, onde está agora? Em quem está? Bom, você respondendo isso, você é curado. Sabia disso? Você é curado. Eu sou ungido, e que o Espírito de Deus está sobre ele, está sobre mim, está sobre você. Dá glória a Deus. Ele disse: eu de mim mesmo não faço nada. Ora, se Jesus disse assim, de mim mesmo não faço nada, e eu então o que posso dizer? O que posso dizer? Eu de mim mesmo não faço nada. Completando o que Jesus disse: porém, é minha fé em Deus. O profeta está afirmando isso como profeta de Deus. Porém, é minha fé. Abraão diria: sabe, eu saí de casa chamado por Deus. Separei da parentela para que eu tivesse uma fé especial. Se eu ficasse lá, eu não teria essa fé. Minha esposa era estéril, e se eu estivesse lá, ela teria morrido estéril, sem nunca dar à luz um filho. Mas se eu ficasse lá, você pensa então disso, se eu ficasse lá naquele sistema, eu não poderia contar com um filho que está para vir nas nuvens e nos arrebatar. Onde fica a doença? Creia de coração. Creia, Senhor. Diga apenas uma palavra, e meu criado será curado. Oh, que fé! Fé perfeita para nós, os gentios. Deus estava nele, em Jesus, a palavra manifestada. Mas é tão bom que você gosta. É tão bom que você gosta. É tão bom, por isso nós gostamos. A coisa melhor que existe é você ouvir palavras de vida eterna,
palavras que te convidam a andar e viver piamente, lutando. Deus quer te encontrar lutando apenas. Só isto, mais nada. Lutando, lutando, lutando pela fé. Pela fé eu vejo a glória. Ah, papai, seu filho não deu conta de cortar o pau. Eu fiz só as marcas nele. Oh, meu filho, você... Olha minhas mãos, papai. Meu filho, parabéns para você, meu filho. Você pelejou, você lutou. Vocês sabem o que eu estou falando, não é? Você que conhece a história do pai que mandou aquele menino, seu filhinho, cortar uma tora de madeira. Deu-lhe um machado e saiu. Quando ele voltou, o menino estava com as mãos feridas e o pau todo sinalizado só. Aí, papai, ó minhas mãos, mostra as mãos para ele, mostra sua fé para ele. Deixa tudo de lado. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Não, nós não estamos a fim de dar resposta para o inimigo. Jesus só falou assim: está escrito. Está escrito. Citou só uma escritura, Deuteronômio. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu a Satanás só com isso. Está escrito, está escrito. Você vence o câncer dizendo está escrito. Você vence o coronavírus. Está escrito, Satanás. Você não pode atingir o povo de Deus, porque o povo de Deus está velado por Deus. Aleluia! E quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada, porque você é um crente como Abraão. O crente Abraão. E agora você fala seu nome, o crente, a crente. E um crente é a fé de Deus que se move em você. Eu estou lendo aqui a fé perfeita. E um crente, veja, é a fé de Deus que se move em você. Ora, se nós não tivéssemos fé, nós não estaríamos aqui agora, com mais de 4.000 pessoas. Eu gosto de parar, refletir, não falar corrido, para que todos entendam. A fé de Deus que se move em você. Lhes agrada isto? Ah, sim, dá glória a Deus aí onde você está. Dá glória a Deus aí na sua casa, aí na igreja. Aliás, as igrejas estão fechadas, né? Mas os crentes não estão. Ê, glória! Aleluia! É isso mesmo. E um crente é a fé de Deus que se move em você.
Pensa agora, o crente Abraão, o crente João, o crente Manuel, a crente Maria, a crente, e vai falando seu nome. Lhes agrada isto? Como isto me agrada, irmão Brana? Como isso me agrada? Isso é de Deus. Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente é a fé. Está vendo aqui, ó? Preste bem atenção. Olhe para mim. Olhe para a palavra. Olhe para Abraão. Olhe para o irmão Brana. Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente é a fé e conhecimento quem foi ele. É bom demais. Estou aqui com a fé perfeita no parágrafo 48 ainda. Você pega aí e depois, então, Deus vai vivificando cada vez mais. Me agrada este ensinamento. Como é bom a gente falar com o povo só coisa que agrada, só ensinamento de Deus. Como isso é diferente. Isso faz a diferença. A grande diferença é Deus. É Deus. Sabe qual é a diferença? É Deus. Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente é a fé. E eu, conhecendo quem foi Ele, quem foi Ele, quem foi Ele, quem foi Paulo, quem foi Abraão. Nós somos sua gente. Sem a sombra, nenhuma sombra de dúvida. Ele sabia que era o Filho de Deus. E seu povo não tem dúvida, seus filhos, suas ovelhas, não tem dúvida, sabe cada um que é filho, filha de Deus. Ele o sabia porque a palavra o havia identificado. Em nome de Jesus Cristo, ele o sabia porque a palavra o havia identificado. A palavra de Deus identificou quem era ele. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não creais em mim. Porém, se as faço, então crede-me pelas obras, porque elas são a manifestação da palavra prometida. Crê somente. Crê com glórias a Deus. Agora você vai receber a oração com imposição de mãos. Você vai ser abençoado de acordo com São Marcos 16, a partir do verso 15, não é? Jesus mandando fazer isso no Evangelho. Então, nós vamos entrar nessa atmosfera agora de oração. E você participa disso no Espírito, se coloque também diante de Deus, recebendo a oração da fé, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Venha à frente, venha à frente.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.